de vocês, né, que ela de alguma forma ela é de vocês. Então, pedir licença para, de alguma forma, também aproveitar esse tempo, espaço e oportunidade, né, para poder aprender junto. Então, de primeira mão, agradecer ao Júnior pelo convite, né? Eu acho que eu vou falar um pouco mais para frente sobre como se deu a nossa relação, e aí de encontro já entra algumas coisas que eu acredito sobre a nossa missão, que é impactar a vida de pessoas, né? Então, com certeza, em algum momento lá atrás, o Júnior, nós nos conhecemos e de forma indireta ou direta, um impactou a vida do outro, e isso fez com que a gente mantesse um nível de relação e na mesma medida a gente vem mantendo um certo contato, enfim, e uma certa admiração também, né? E segundo, eu precisava aproveitar a oportunidade para parabenizar vocês, né? Eu tenho chamado essa quarentena de oportunidade, né? Então, assim como eu entendo a vida, eu entendo o jogo de futebol, ela é movida sobre 3 pilares, né? Tempo, espaço e oportunidade. Então, todo mundo tem à sua disposição o tempo e o espaço. E as oportunidades, elas vão acontecendo ao longo da nossa vida, em diferentes momentos, para diferentes pessoas, né? Mas tempo e espaço é algo que todo mundo tem à sua disposição. Mas nem todo mundo consegue aproveitar da melhor forma possível. Então, eu tenho certeza que as pessoas que estão aqui estão tentando aproveitar do tempo e espaço da melhor forma possível para que vocês possam desenvolver no âmbito mais pessoal, no âmbito mais íntimo, no âmbito mais particular. Mas, com certeza, vocês têm aproveitado da melhor forma possível. Eu não tenho dúvida que isso vai tornar vocês pessoas melhores. Então, parabenizar vocês por estarem aqui, por estar fazendo um curso, por estar disposto a aprender algo que possa melhorar vocês enquanto ser humano. Então, essas são as duas coisas que eu queria falar inicialmente. Não sei se o Júnior está aí ainda. Eu vou projetar a minha tela e a ideia é só para vocês entenderem o que a gente vai conduzir aqui nesse momento, né? Eu vou tentar fazer uma breve apresentação daquilo que eu entendo enquanto futebol, enquanto a vida, né? Eu não sei separar essa vertente aí, futebol e vida, e vocês vão perceber isso ao longo da minha apresentação. E aí eu vou tentar ser bem breve e direto, porque eu confesso a você que a minha vontade maior é que a gente possa discutir, debater, e vocês de alguma forma tirar algum tipo de curiosidade que vocês tenham, não só acerca da função do treinador, mas da função do treinador de um grande clube, que é o Bahia, né? Então, eu vou tentar ser breve e direto na minha apresentação para que vocês realmente aproveitem esse tempo aqui para tirar as dúvidas de vocês, para que eu possa, de alguma forma, tentar compartilhar com vocês aquilo que a gente, de alguma forma, desenvolve e tentar responder algumas dúvidas que vocês têm. Talvez, com certeza, eu não vou conseguir responder todas, mas todas que eu conseguir, eu vou me colocar à disposição. Então, ô Júnior, você vai precisar liberar para me compartilhar minha tela aí. Assim que Júnior conseguir liberar a minha tela, eu vou compartilhar para que a gente bata um papo nesse sentido aí. Meu amigo, você vai precisar me ensinar como é que faz isso. Não tem aí o share screen verde? Sim. Do lado vai ter uma setinha, aí vai ter uma função de múltiplas compartilhamentos. Tá vendo você, gente? É só aprendizado, meu irmão. Jogue duro. Obrigado. Então, vamos lá, eu vou projetar aqui a apresentação e assim que vocês conseguirem visualizar ela, a gente vai seguindo, né? Então, esse era o primeiro slide, né? Parabenizar e agradecer, né? Então, parabenizar por você estar aproveitando de tempo e espaço e oportunidade da melhor forma possível, estar nesse curso. Com certeza, vocês se colocam à frente de muitas pessoas. E aí as pessoas lá na frente vão reclamar de tempo e espaço, né? A gente sabe que o tempo e espaço ela não é o determinante. O que é determinante é a gente aproveitar as oportunidades. Mas, enfim. E vamos andando. Aqui eu vou falar um pouquinho... Na verdade, eu vou deixar vocês só visualizarem, né? Eu não vou depositar muita energia para poder aqui apresentar o que eu tenho enquanto currículo, porque com certeza imagem nem folha nenhuma vai ser capaz de reproduzir aquilo que eu tenho enquanto trajetória, caminhada, experiência, vivência, enfim. Isso é só uma forma ilustrativa de vocês perceberem um pouquinho da minha caminhada aí enquanto profissional do futebol. E eu vou ser sincero para vocês, vou ser um pouco extremista em dizer que a minha maior e melhor experiência enquanto formador, enquanto professor, enquanto treinador, não está nesse slide, que foi uma experiência na escola, né? Eu tive a oportunidade de ser professor da escola durante 2 anos, e foi lá realmente que eu entendi qual era meu propósito, entendi qual era a minha missão, entendi realmente, baseado na minha convicção, de que realmente eu estou aqui na Terra para fazer. Foi quando realmente eu fui professor do nível estadual, né? Então, ali foi realmente impactante na minha formação enquanto pessoa, enquanto profissional. Mas aí, como a gente é de prática, né, compartilhar um pouco da experiência profissionalmente falando, logo assim aí vocês vão perceber que eu me formei pela FAM,
Faculdade Nobres de Feira de Santana, tive a oportunidade de fazer uma pós em futebol, né, que é considerada a maior pós da América Latina, que é em Viçosa. Hoje faço parte de um núcleo de futebol competente, que as pessoas se predispõem a estudar futebol, enfim. E tive uma trajetória que aí vocês estão vendo ao longo das imagens, de escolinhas, de clubes de futebol aqui da Bahia, enfim. E o mais legal é que eu consegui acumular funções diferentes, né, nesse processo. Estive como professor de escolinha, estive como coordenador, estive como estagiário, como treinador, enfim. Até a minha chegada no Bahia, que foi em 2017, ao convite do Marcelo Lima, então coordenador do Bahia no momento. E entendi que ali era um momento para mim poder realmente impactar pessoas num cenário de uma grandeza tão grande que é o Bahia, né? Então, logo quando entrei no Bahia, tive a oportunidade também de ser convidado pela CBF para fazer parte da construção do Sul-Americano Sub-15, né? Então, também foi uma experiência muito marcante para mim. Eu resumo tudo isso aí, tudo que está nesse slide, sobre uma palavra chamada especialização precoce. O que me preocupa muito, especial com o futebol, é que as pessoas que se debruçam do nível superior, das pós, enfim, elas não se permitem a aprender diferentes áreas, né? Ela quer ser treinador, então ela entra na educação física só para ter o currículo e ela não consegue aprender com didática, com pedagogia, com tópico contemporâneo, com psicologia do esporte, enfim. Ela vai deixar para poder aprender isso lá depois de formado, ou então depois que realmente ela entra no mercado. E ela não consegue realmente vivenciar a educação física no âmbito geral, né? Então eu me sinto felizado por, na minha formação, trabalhar com muitas coisas, né? Eu posso listar para vocês aqui, trabalhei com idosos, trabalhei com escola, com natação, com handebol, trabalhei no exército, enfim. Foram várias áreas diferentes do conhecimento que me permite hoje olhar para o futebol um pouco diferente, vocês vão perceber isso lá na frente. Beleza? Hoje, essa minha teia aqui que eu chamo de formação continuada, né? Eu ouvi uma frase ainda em 2015, 2014, que dizia assim a frase: se você quer ser bom, junte-se aos melhores. Né? Isso me marcou, né? Porque eu falei, rapaz, isso deve fazer algum sentido para mim só lá na frente. E se vocês me perguntarem qual é a principal forma de capacitação minha hoje, é estar ao lado de pessoas que para mim se tornam referências, não só no futebol, mas em áreas diferentes, e que de alguma forma me impulsionam, né? Me levam para um nível acima do que eu esteja. Né? Então, é importante quando a gente fala de currículo e de experiência, falar que o ciclo de amizades ele é determinante para o teu sucesso. Com quem tu anda, né? Minha avó já dizia, me diz com quem tu andas, eu te digo quem tu és. Quem anda com pouco, farelo come, né? Então, essas frases foram fazendo sentido para mim desde os 14, 13, 11, 12 anos, enfim. E realmente hoje eu me sinto felizado de estar rodeado de pessoas competentes, mas antes disso, de pessoas de bom coração. Né? Então, isso me permite também ter uma formação continuada. E aqui a gente entra um pouquinho falando sobre o que realmente eu entendo sobre futebol. O Júnior foi bem direto quando ele falou, não, você conta um pouquinho do que você acredita sobre futebol, como você entende futebol, e logo em seguida a gente abre para um debate. E logo de cara eu vou falar para vocês que tem 10 slides aqui, a gente vai para o terceiro, né? E desses 10 slides você não vai ver nenhuma foto de futebol. Né? É justamente porque é assim que eu entendo futebol. Para mim, um dos grandes erros é quando as pessoas querem só explicar o futebol e elas não percebem que o futebol explica as pessoas. Então, a gente só quer explicar o futebol, mas a gente não entende que o futebol, de alguma forma, explica as pessoas. Isso, para mim, é bem marcante, né? Então, quando eu coloco o escudo do Brasil ali, é para dizer para vocês que o futebol nada mais é do que a extensão da nossa cultura. Né? Tudo que tem de bom e de ruim na nossa cultura, seja ela na saúde, na educação, na política, na segurança, é o que acontece no nosso futebol. Né? Então, não posso excluir isso para poder avaliar o futebol como fenômeno isolado. Então a gente às vezes comete um erro de querer avaliar o futebol como algo fora da curva, como algo que não está dentro da nossa cultura, e aí a gente comete um erro muito grande de não entender que realmente o futebol é a extensão da nossa cultura. Né? Então tudo que tem de bom e de ruim na nossa cultura, na nossa política, na nossa saúde, com certeza isso interfere diretamente no futebol. Né? E em contrapartida, essa questão de que o futebol explica as pessoas. Né? Então, para mim, eu jamais entendi que eu seria um bom treinador se eu não consigo fazer link de tudo aquilo que eu faço no futebol com outras áreas do conhecimento, né? Eu não consigo fazer esse link do que realmente acontece dentro do futebol, que outras áreas também consigam explicar isso. Porque, como eu entendo, o futebol ele explica as pessoas. Isso é bem legal. Eu consigo identificar isso com uma certa facilidade, porque é como eu entendo a vida, né? E aí eu vou tocar nesse ponto que para mim é bem legal, que eu ouço as pessoas falarem com uma certa frequência, que é sobre identidade, né? E aí eu vou falar de uma coisa que com certeza vocês devem estar ouvindo no curso com o Júnior, que é voltado ao autoconhecimento, né? Isso para mim me fez todo sentido quando eu comecei a entender o autoconhecimento, porque antes de eu querer conhecer as pessoas, eu precisava conhecer a si mesmo, né? Conhecer a mim mesmo. Assim.
E aí eu tenho visto uma fala muito forte com relação ao futebol brasileiro, que a gente perdeu a identidade, né? Isso é muito comum, eu tenho certeza que algum de vocês já falaram, ou então algum de vocês já ouviram, né? Que o futebol brasileiro tem perdido a identidade. E aí me remete a uma simples reflexão, no ponto de vista se quem perde a identidade primeiro é o futebol ou são as pessoas. Porque eu não consigo entender que o futebol por si só ele dá vida. Quem dá vida ao futebol são as pessoas. Então a gente tem que entender que primeiro quem perde a identidade são as pessoas para que isso possa impactar o futebol. Não que o futebol perde a identidade para impactar as pessoas. Ou seja, nessa mesma medida, eu consigo entender que antes do futebol perder a identidade, quem perdeu foram as pessoas. E por que as pessoas perdem a identidade, né? Se vocês pudessem me perguntar, Fernando, mas por que as pessoas perdem a identidade? Uma das coisas que elas perdem a identidade é porque elas não se conhecem. Então, quem não se conhece, a chance de andar por diferentes caminhos é muito alta. Né? Então, a necessidade do autoconhecimento é muito importante para que eu não possa perder a identidade e, de alguma forma, eu não interfira negativamente na identidade do futebol. E se eu me conheço, realmente eu entendo quais são os meus limites enquanto ser humano, enquanto profissional, para que eu possa interferir de forma positiva no futebol. Então, eu já queria iniciar falando com você essa questão da identidade, fazendo um link com o autoconhecimento. Né? Tem feito muito sentido para mim, quando eu estou distribuindo tempo para poder estudar sobre isso, né, desenvolver sobre isso. Eu confesso a vocês que eu não sou nenhum expert no autoconhecimento, mas tem sido muito relevante na minha carreira enquanto pessoa, enquanto profissional. Então, essa questão do autoconhecimento faz todo sentido. E se você tivesse que me perguntar, Fernando, resuma para você o que é o autoconhecimento, eu resumiria em gatilhos emocionais. Né? É eu me sentir, é eu saber quando eu estou ansioso, quando eu estou nervoso, quando eu estou estressado, quando eu estou feliz, quando eu estou triste, enfim. Tudo isso são gatilhos emocionais. E quando eu domino isso, quando eu sei quais são os sinais que eu estou acontecendo em mim, eu consigo me controlar, eu consigo me desenvolver, eu consigo desenvolver as pessoas. Mas, normalmente, as pessoas não têm esses gatilhos emocionais e isso acaba interferindo negativamente. Mas vamos lá. Aí, aqui, agora eu queria falar para vocês sobre captação. E vocês vão perceber que não vai ter nenhuma foto sobre captação, né? Vocês poderiam esperar aqui uma peneira com 100 meninos e 3 caras podendo observar. Mas eu vou falar de captação pelo outro viés. Né? A gente tem sido julgado por não mais formar como formavam antes. Né? E desde quando eu entrei no futebol, ainda lá em 2010, eu digo já como profissional do futebol, eu ouvi isso com uma certa frequência. Né? A gente não está formando mais, enfim. Só que isso nunca desceu, né, para mim. Eu confesso a vocês que eu nunca aceitei isso de forma tão fácil. E hoje eu posso confirmar para vocês que a gente continua formando e muito, por sinal. Só que a gente anda no outro viés. A gente nunca discutiu a formação do atleta como a gente discute hoje. E eu vou dizer que amanhã, depois da quarentena, a gente nunca vai ter discutido tanto futebol como a gente discutiu nessa quarentena. Então, quando as pessoas falam que a gente não forma mais, é muito mais para gerar um escudo e se defender do que realmente para dizer que isso é verdade. A gente forma muito e os números provam isso. Recentemente saiu uma matéria no Globo Esporte que o Brasil continua sendo o maior exportador de jogadores de futebol para as grandes ligas europeias, por sinal. Então, a gente continua formando. A gente pode cair nesse discurso que o Brasil não forma mais atletas. Eu acho que isso é uma verdade que não é verdade, né? É uma verdade que tentam empurrar a gente como verdade. Só que, na mesma medida, a gente está discutindo muito sobre futebol. E eu acredito assim, quanto mais tu discute, mais tu entende o que é, mas também mais tu identifica problemas. Então, é que nem cavar o poço, né? Quanto mais eu cavo profundamente, eu vou encontrando um pedaço de cano, eu vou encontrando um pedaço de ferro, eu vou encontrando um pedaço de pedra. Então, toda vez que vocês se colocam à disposição para discutir futebol, vocês estão cavando um poço muito grande. Isso é importante para a gente entender a profundidade do esporte. Mas, na mesma medida, a gente também vai conhecer vários problemas. Antigamente, a gente não discutia o futebol nessa sequência. Então, as pessoas não tinham tanto conhecimento dos problemas do futebol brasileiro. Então, isso já é uma discussão sobre captação. Né? Então, essa é a minha opinião sobre formar ou não. Vocês me perguntassem sobre se a gente forma ou não. Aí um outro viés que eu tenho certeza que vocês devem ouvir com uma certa facilidade, que é sobre a criatividade, né? Quando entrei na sala, o Júnior estava até falando sobre isso, velho. Se vocês me perguntarem, Fernando, como é que você pensa e como é que você vê a criatividade, né? Eu sou bem direto sobre isso. Para mim, a gente precisa sair da caixa, né? E aí, a imagem da criancinha é bem legal e me representa muito. Você precisa pensar fora daqui. Me preocupa muito quando as pessoas pensam que vai desenvolver criatividade só em 50 minutos de treino por dia, né? E aí a gente acredita toda a falta de criatividade aos treinadores e aos professores de escolinha. Isso é um crime, né? Isso para mim é quase que um crime, porque a criatividade ela é pensada num âmbito muito mais geral do que do âmbito do treinador. E aí eu vou fazer uma analogia com a função do treinador. Eu vou questionar vocês no viés assim. Será que o treinador de antes era avaliado da mesma forma que o treinador de hoje?
Eu acho que não. Só por um viés é a mesma avaliação, pelo resultado. Mas hoje o treinador é avaliado pelo um bom treino, pela organização do treino, pelo tempo do treino, se ele planejou o treino antes, se ele planejou a semana, se ele planejou o mesociclo, se ele planejou o modelo de jogo, ou seja, e com o passar do tempo, a criatividade do treinador também se perdeu. Porque eu vou ouvir relatos de pessoas que eram treinadores em um passado, e já cansei de ouvir assim, poxa, eu montava o treino na hora que eu entrava no campo. E você vai me dizer que isso também não influencia a criatividade. Claro que influencia. O cara precisa pisar no campo em 3 segundos e montar um exercício. Só que se eu fizer hoje, eu disse enquanto treinador, eu vou ser avaliado negativamente, porque o sistema não me permite mais ser assim. Então, eu ouço relatos de jogadores da base do Bahia, que venceu a base do Bahia 10 anos atrás, 15 anos atrás, que falavam assim, Fernando, a gente era muito criativo porque a gente tinha coragem e autonomia. A gente pulava o muro do fazendão para colocar 10 cervejas dentro do CT que o treinador não ia ver. Aí você me diz assim, quer dizer que isso não influencia a criatividade, mesmo sendo um padrão de comportamento negativo, que a sociedade hoje não permite que isso execute? Com certeza. Então, tem várias coisas relacionadas à criatividade que a nossa sociedade de hoje não permite, porque a gente evoluiu no viés da organização sistematizada, né? E aí cabe a gente ceder se realmente a gente quer abrir mão de determinado tipo de padrão, mas isso com certeza influencia a criatividade. Eu vou dizer algumas coisas assim que no Bahia a gente tem feito e a gente tem repensado muito. Mas no Bahia o atleta tem horário para acordar, tem horário para tomar café, tem horário para ir para a escola, tem horário para almoçar, tem horário para entrar no treino, tem horário para trocar o material, ou seja, o sistema organizacional está gerando uma pressão muito grande nesse processo e que bota o menino numa linha, numa reta. E aí eu pergunto para vocês assim, quem está disposto a quebrar esse padrão organizacional em prol da criatividade? Quem está disposto a pagar esse preço? Ou se realmente a sociedade nos permite a vivenciar o futebol dessa forma? Então, me preocupa muito quando a gente fala de criatividade, a gente só fala dos 50 minutos do treino. Para mim, criatividade ela está num âmbito muito mais geral. Se a gente for levar em consideração a criatividade, ela tem a ver, para mim, com liberdade e segurança. E liberdade e segurança está para além das questões que envolvem o treino. Então, foi bem legal entrar na reunião na hora que o Júnior estava mostrando o vídeo, e é bem representativo da criatividade, não se respeita ao jogo, né? Mas quantos jogadores saíam do CT andando, ia para casa andando, e tinha que atravessar a rua para ir para o ponto de ônibus, para não sei o quê, e hoje 80% dos atletas estão na base, e os outros 20% vão de Uber, alguém vai levar de carro. Então, percebam o quanto tudo isso influencia no desenvolvimento, não só motor, mas no viés da criatividade, do cara perceber que todo esse ambiente manipulador, ele de alguma forma influencia. Então, assim, a gente precisa pensar fora da caixa no que diz respeito à criatividade e entender o que é competência da minha função. Aí sim eu posso falar enquanto treinador como eu posso desenvolver a criatividade. E aí eu penso nesse viés da liberdade e da segurança, né? E é uma linha bem tênue, né? Se a gente parte do ponto dessa pressão da sociedade, da pressão da organização sistematizada, enfim. É uma linha bem tênue a gente conseguir gerar liberdade e segurança, em especial no treino. Mas é uma necessidade e uma obrigação da gente como treinador. E aí, se eu tivesse que falar para vocês mais 3 critérios no que diz respeito à liberdade e segurança, eu certo dia li num livro que diz que a liberdade é tentar algo novo, ultrapassar limites e não ter medo do fracasso, né? Se você for ver o vídeo que o Júnior representou ali, se você for ver o vídeo que o Júnior mostrou ali com relação ao lance do Thales e de outros jogadores que representam a criatividade, ele tem muito isso, né? Toda hora tentar algo novo, por isso ele é um cara criativo. Ele ultrapassa limites toda hora quando você pensa que ele vai dar de carretilha, ele inventa outro drible, e ele não tem medo do fracasso. Para que tudo isso possa gerar, no que diz respeito à criatividade, a gente precisa gerar liberdade e segurança. Então, mas eu queria convidar vocês a pensar a criatividade no âmbito mais geral, para que a gente percebesse o quanto também a sociedade, quanto pressão, ela tem interferido nisso, para que cada um possa assumir um papel da sua contribuição com a criatividade, né? Senão, imagine que só o treinador pudesse ser o cara mais importante para gerar criatividade, e aí a pedagoga não assumisse, o serviço social não assumisse, o coordenador não assumisse, o diretor de futebol não assumisse, a mãe não assumisse, a gente nunca vai gerar um ser criativo, né? Eu não vou ser hipócrita de dizer que eu sou capaz de transformar a vida do indivíduo totalmente em 50 minutos de treino. E aí eu vou falar agora sobre... Eu falei sobre autoconhecimento, eu vou falar um pouco sobre convicção, né? Eu vejo muitas pessoas numa corrida desenfreada, né? Assim, no futebol, né? Então, as pessoas se mergulham em diferentes esferas, elas correm desenfreadas, olhando para frente, sem olhar para o lado, enfim, sem olhar para trás, às vezes, sem parar quando tem que parar, enfim, não sabe usar o freio, né? E eu vou falar sobre convicção e sobre o que eu acredito, né? Então, não posso perder de linha a minha convicção, né? E a minha convicção é o seguinte: eu preciso ter uma bússola. O que é uma bússola? Me dizer aonde eu estou, por onde eu posso ir e para onde eu vou para poder chegar àquilo que eu tenho enquanto convicção. Imagine agora, eu vou pedir que vocês olhem para a foto dos atletas que estão correndo. Isso é um esporte de corrida de orientação.
e que um dos elementos determinantes para que as pessoas tenham sucesso na corrida de orientação é a bússola, que ela tem os pontos, mas ela não sabe que é onde é norte, onde é sul, onde é leste, onde é oeste. E toda hora ela para, pega o mapa e bota a bússola em cima do mapa para dizer, não, você está aqui, o caminho que você pode é esse, que você pode é esse, ou seja, mas a bússola nunca dá só um caminho, né? Mas eu preciso me situar, saber onde eu estou. E aí, quando eu falo sobre convicção, eu sempre acreditei muito nesse processo, da gente tentar distribuir bem a tríade, né? O que, quando e como, ou por que, para que e como. O que, quando e como, para mim, é extremamente determinante, porque senão eu vou cair no achismo, e aí a gente acha que isso é liberdade e criatividade, e a gente está interpretando de forma errada. Então, isso é o que eu tenho como convicção. Busquei lá ainda em 2015, quando eu aceitei a função de coordenador metodológico, para junto com o treinador, eu acumulava a função de treinador do 20 e coordenador metodológico, justamente para entender quais são os pilares importantes para a gente dizer o que, quando e como para poder ensinar futebol. Então, a bússola, para mim, ela foi determinante nesse sentido, para que realmente a gente estudasse as coisas que fossem pertinentes à prática. Então, aqui eu já falo para vocês sobre convicção, acredito muito nisso. E aí, deixa eu pensar aqui. Um outro viés, eu vou falar sobre isso aqui para vocês, né? Junto com isso, eu tenho certeza que vocês já ouviram essa nomenclatura, né? Só mudou a nomenclatura, né? As pessoas falam assim, olha para um determinado comportamento, que nada, eu já vi isso aí, só mudou a nomenclatura. Isso me remete a uma reflexão muito grande, né? Se vocês forem olhar na imagem, aqui em cima está o Jeep lá de 70, de 45, e embaixo está o Jeep de 2020, né? E se você for olhar, com certeza não só mudou a nomenclatura, mudou conforto, mudou velocidade, mudou potência, mudou design. Praticamente não é o mesmo carro. Mas a mesma coisa a gente faz no futebol. Se você olhar o Fusca, aí é a mudança do Fusca. A mudança é drástica, né? Então, você olha o Fusca de 70 ali com o Fusca de 2020, é o Fusca. Mas se eu cair na besteira e dizer que só mudou a nomenclatura, eu perco a oportunidade de perceber que mudanças foram essas. E a gente vai perceber que não só foi no nome, né? A gente vai perceber que realmente a mudança ela é muito grande. No que diz respeito ao conforto, à mobilidade, a como manusear, enfim. E aí vocês olham do Golf e de outros carros. Então, eu sempre tive muito cuidado quando outras pessoas falam assim, só mudou a nomenclatura. Eu respeito muito essa posição, porque normalmente é uma posição de pessoas que vivenciaram o futebol de uma outra esfera e produziram muito, por sinal. Mas eu não consigo cair nesse paradigma de dizer que só mudou a nomenclatura. Né? Convido a vocês a pensarem que a mudança está para além do nome. E aí é que eu vou falar, vocês vão perguntar, mas sim, Fernando, o que treinar, né? E como meu desafio aqui é fazer link com tudo, né? Eu vou falar dos professores de escolinha, porque eu tenho a competência para falar, porque eu vivenciei a escolinha no mínimo 6 anos da minha vida. Né? E eu vou falar dos professores de base. Né? O que eu tenho percebido é que muita gente quer ver o prédio assim, ó. Muita gente quer ver o prédio de fora. É que vocês estão vendo aí um prédio simplesmente fantástico, né? Então, quando você olha o prédio, aí todo mundo vai olhar e vai falar, rapaz, que prédio legal, que prédio bacana, né? Mas ninguém está disposto a fazer o que é básico. Que é isso aqui, ó. Saneamento, encanação, fiação, que normalmente ninguém vê, né? Ou seja, os professores de base, em especial da base, né? Eles estão muito mais dispostos a gerar comportamento, é o que todo mundo vai ver, né? Compactação, é balanço, é a linha bonitinha, é não sei o quê, porque é aquilo que todo mundo quer ver, né? Mas quem está disposto a formar o indivíduo independente disso? A formar coisas básicas para que o atleta possa fazer uso lá na frente em prol do coletivo. Então, quando vocês me perguntarem o que treinar, então, eu acho que a gente precisa entender do que é básico sobre o futebol, do que é saneamento, do que é encanação, do que é fiação, para que realmente a gente possa impactar a vida de pessoas. E aí eu vou fazer uma cronologia com o que a gente está ouvindo com certa frequência, que o discurso para mim voltou, né? Vocês estão percebendo aí que todo mundo que está falando sobre futebol tem deixado claro que voltou a importância da gente formar individualmente. Né? Então está muito claro isso para mim. Então voltou a importância da gente entender o ser humano enquanto indivíduo, da gente formar o indivíduo, da gente formar o jogador. E as pessoas falam bem assim, a gente voltou o que era antes. Aí é onde eu discordo piamente. A gente não voltou como era antes. A gente volta com a importância de formar um indivíduo, mas com a outra complexidade. Hoje as pessoas já discutem o indivíduo no viés emocional, no viés técnico, no viés tático, no viés físico. E antigamente, quando se falava muito em formar um indivíduo, vocês sabem que o olhar era muito mais voltado para a técnica, para a repetição, para a questão cartesiana da coisa, que era importante. Só que hoje a gente volta a essa discussão da importância da formação individual, só que uma outra complexidade. Hoje a gente já discute a importância da mentalidade, é o que vocês estão vendo. A gente já discute a importância do elemento tático, a gente já discute a importância do passe, não só o passe. A gente já discute a importância da condução, enfim. Esses olhares de lá de trás, que todo mundo fazia da formação individual, eles voltam, mas com outro grau de complexidade, é o que eu penso do que formar, né, do que fazer. E aí é que eu vou falar sobre como treinar, né?
vocês me perguntam, pô, Fernando, e como treinar, né? Eu vejo uma certa massa, assim, eu vou levar um desafio para vocês, assim, ó, a gente precisa ir até feira, né? Feira de Santana. Eu sei que vocês estão em Salvador, eu estou no interior aqui agora. Muitos de vocês estão em Salvador, na verdade, outros em outros lugares, mas enfim. E as pessoas, como treinar? E eu estou vendo, assim, uma massa avassaladora e dizendo assim, não, existe várias formas. E eu concordo. Eu posso ir para a feira de carro, de bicicleta, de carroça, correndo, enfim, de helicóptero. Todos esses meios de transporte vai me levar à feira. Beleza, avançamos então. Paramos aquela discussão de que isso não presta, de que isso presta, de que isso não serve, de que isso não dá, isso está ultrapassado. Ou seja, a gente matou essa discussão. A gente começou a entender que toda a metodologia ela pode contribuir na formação do individual ou na formação do jogador. Só que agora eu convido a vocês a fazer uma outra reflexão. Eu acho que a gente já avançou aqui nesse viés, a gente já matou uma, mas eu vou convidar vocês a fazer uma outra reflexão. Será que a pessoa que vai de moto precisa do mesmo treino do que quem vai de bicicleta? Será que a adaptação e a necessidade é a mesma? Será que quem vai para a feira de carroça precisa treinar da mesma forma do que quem vai de carro? Todos vão me levar para a feira, a gente entendeu, né? Mas será que as adaptações e as mudanças individuais, fisiológicas, mentais, táticas, elas são a mesma? Se vocês me disserem que sim, serão a mesma, então a gente mata a discussão. Se vocês me disserem que não, eu convido a vocês a pensar assim, beleza, eu já sei que várias metodologias me ajudam a formar, mas agora eu preciso saber uma coisa. Eu preciso saber que cada metodologia que eu escolho gera uma adaptação e uma reação diferente. Porque senão eu estou pensando que todo treino vai gerar a mesma adaptação, a mesma reação, e eu estou caindo numa cilada que não existe isso. Né? Eu posso até confirmar a vocês que todos esses aí me levam até feira, mas eu preciso me preparar e saber quais são as reações que cada um me levam. Né? E aí eu vou falar para vocês o que é que eu levo em consideração no treino, né? Isso aí para mim me marcou. Se vocês olharem essa imagem, pô, o Fernando está falando de treino e mostrou uma criança aí com a diferença expressões emocionais. 2 balizadores para mim para o treino determinantes: emoção e jogo. Pô, Fernando, como assim? Porque lá atrás, em 2011, eu ouvi um cara falar assim, só se aprende se estiver envolvido emocionalmente. Eu falei, isso em 2011, só se aprende se estiver envolvido emocionalmente. Só que a gente, quando vai dar treino, a gente é orgulhoso, egoísta, a gente quer dar treino para a gente ou para os pais, menos para as crianças, menos para os atletas. A gente quer dar treino para o sistema, né? Dar um treino organizado, mas a gente negligencia a emoção. Quando negligencia a emoção, o atleta não se envolve emocionalmente e não há um aprendizado profundo. Então, isso eu levo desde a escolinha ainda em 2011, 2012, que a emoção ela é determinante para um treino bem feito. É claro que quando você vai para a base, essas coisas a gente consegue manipular de outras formas, mas eu preciso entender, aí eu vou falar para vocês uma coisa que a gente tem como reflexão assim, ó. Eu tenho certeza que vocês já ouviram que todo atleta, todo jogador no Brasil gosta de futebol. Né? Todo menino gosta de futebol. Mas não necessariamente toda criança brasileira gosta das diferentes formas de treinar o futebol. Isso é uma coisa que me choca muito, assim, porque assim, a gente às vezes usa de forma errada o desejo do jogar. E quando a gente vai ver o nosso treino, tem tudo menos jogo. Tem tudo menos emoção. Então, quando eu faço isso, eu negligencio a emoção em prol do aprendizado. Então, se vocês me perguntarem quais os 2 balizadores que você faz sempre para poder avaliar o seu treino e conduzir o seu treino, é emoção e jogo. Quando eu falo jogo, é assim, o que é referência do jogo, o que é lógica do jogo. O jogo tem que ter um gol, tem que ter um gol para atacar, um gol para defender, tem que ter adversário, tem que ter espaço. Se vocês me perguntarem, todo treino seu tem essas referências? Não, mas sempre que possível, para mim, tem que haver essas referências que é do jogo, né? Tem um menino de 4 anos, quando ele vai brincar com o pai, ele sabe aonde ele tem que driblar o pai nas costas do pai. Ele não sabe que tem que driblar o pai para o lado nem para trás. Porque ele já entende o sentido do jogo, frente, lado e costas. E às vezes, quando eu crio algumas referências de diferentes jogos, aí crio diversos jogos, eu negligencio a lógica do jogo e eu acabo atrapalhando esse aprendizado mais geral. Então, para ser bem simples a vocês, é importante que vocês levem em consideração a emoção ao ensinar, sabe? A emoção, para mim, ela é determinante. E aqui, por fim, nesse último slide, eu vou falar sobre propósito. E quando eu falo de propósito, eu tenho certeza que eu entrei no futebol como muitos de vocês, né? Pela paixão pelo esporte. Então, não consegui me tornar jogador e nem ia conseguir me tornar pelo nível. Então, tinha autoconhecimento, mesmo de forma indireta, naquele momento de perceber que eu precisava me debruçar do futebol, mas de uma outra esfera. E aí eu comecei a perceber que antes de eu gostar do jogo e do esporte, eu gostava das pessoas. Isso me marcou, né? Que eu falava, não, eu gosto das pessoas primeiro ou eu gosto do futebol? Eu gosto do esporte primeiro ou eu gosto das pessoas? Eu comecei a entender que realmente eu gostava das pessoas. Meu ciclo de amizade me permitia, meu ciclo de convívio me permitia dizer isso, que eu gostava das pessoas. Então, quando eu falo de processo, eu falo em evolução humana, né? O meu propósito é impactar a vida de pessoas e desenvolver indivíduos. Se isso impactar no jogo, se isso impactar no esporte, se isso impactar no jogo bonito, no jogo coletivo, ótimo.
mas eu não preciso abrir mão, eu não posso abrir mão daquilo que eu tenho enquanto propósito, que é impactar pessoas. E quando eu falo de impactar pessoas, não tem nada a ver só com a capacidade de impactar os atletas no treino. Eu tenho um supervisor aqui, que é o Adailton. O Adailton foi o supervisor nosso no Sub-14 e 15, mas eu preciso de alguma forma impactar a vida dele enquanto supervisor, que eu impacto a vida de um cara fora do clube, de um treinador, de um auxiliar, enfim. E esse é o meu propósito de vida. Quando eu abro mão disso, eu não vou deixar de ser eu, e aí eu não vou ter paz, né? Eu não vou ter paz profissional, e eu não vou conseguir me desempenhar bem. Então, isso é o que eu tenho enquanto propósito. Enfim, eu queria passar mais rápido nesse momento, mas isso é o que eu entendo sobre futebol. A gente poderia, em cada slide desse, discutir mais 15, 20 minutos, mas eu queria ser bem breve, para poder ter a oportunidade de dialogar com vocês e, de alguma forma, poder debater. Beleza, Júnior? Beleza, meu amigo. Deixa eu agora... Vou tirar Pronto. Que maravilha, né? Viu o que eu falei para vocês? Que eu só ia trazer para o salão pessoas diferenciadas. Então, pronto. Fernando, ele se enquadra, apesar da pouca idade, né? Mas, como eu falei a você, não é só o conhecimento que ele tem, mas a essência que ele traz para o futebol. Você percebe na fala de alguma frustração, alguma dor, e que isso foi um motivador para ele trabalhar com atletas, para ele desenvolver atletas? Não. Você percebe que é o fato de gostar de pessoas e se sentir apto para poder desenvolver pessoas, mas antes ele buscou o desenvolvimento dele mesmo. Então, a partir desse momento, ele consegue entregar, potencializar quem ele é. A gente vem falando aqui, Fernando, sobre que nesse momento de reflexão social, a gente precisa olhar para nossas mãos e reconhecer e perceber nas nossas mãos 3 sementes, né? Muitas vezes a gente fica procurando essa semente do lado de fora, mas essas 3 sementes, elas estão nas nossas mãos. O que é? São as nossas experiências, né? Todo aquele conhecimento, aquele aprendizado adquirido com as experiências lá do passado. E você precisa ver na sua mão hoje isso como um conhecimento. A outra semente é a da habilidade. O que você desenvolveu lá atrás, que hoje é uma habilidade que você pode potencializar. Então, é mais uma semente. A terceira semente é o seu propósito. Para onde você está indo? Qual é o seu alvo? Qual a sua missão? Porque quando você tem o seu conhecimento e a sua habilidade motivada em um propósito, esse movimento faz com que as pessoas canalize as pessoas até você. E você só traz pessoas, você vai se bater com todo tipo de pessoa. Mas as que vão andar com você, as que vão continuar, é aquelas que se conectam também pelo mesmo propósito. E aí eu pergunto, assim, depois de você reconhecer essas 3 sementes, o que vocês vão fazer? E aí a gente perguntou, né? Plantar. Mas plantar onde? Porque uma semente de mamão você vai plantar na terra, uma semente, né, de manga você vai plantar na terra para dar mangueira. E a semente da habilidade, do conhecimento e do seu propósito? Na vida das pessoas. Porque é plantando na vida das pessoas, a gente não sabe o que vai colher, mas a colheita é certa, isso é um princípio. O princípio é independente de eu crer ou não. E outra coisa, independente dessa pessoa, na nossa caminhada, porque muitas vezes a gente quer muito a justiça, né? Ah, porque eu dei a oportunidade a Fernando, o Fernando também vai me dar a oportunidade. Não é assim, gente, não é assim. As pessoas estão em níveis de maturidade e ambientes diferentes. Mas acontece que, nesse movimento em que eu faço para Fernando, sem esperar que ele faça por mim, é que a vida me surpreende. Agora, a vida não surpreende quem está parado, sentado, não, amigo. A vida surpreende quem está agindo, quem está se movimentando, né? E Fernando escolheu um movimento. De lá para cá, ele vem vivendo grandes experiências na vida dele, e cada uma dessas novidades, né? Um dia vai ser o quê? Pô, já tenho experiência, já vivi isso mais de uma vez, mais de 2 vezes, mais de 3 vezes, mas mesmo nesse momento em que ele está vivendo novas experiências na vida dele, ele escolheu compartilhar. E aí tem uma pergunta, Fernando, do Pitiá, nosso amigo aqui também de Salvador, que tem gente do Brasil todo, viu, Fernando? Que legal. Inclusive, tem 2 aqui da Inglaterra, de Manchester, né? Tem um atleta do Paraguai também que está com a gente de São Paulo, Porto Alegre, uma galera boa, Fortaleza. E ele pergunta o seguinte, sobre justamente essa forma como você faz de trabalhar esse treino e o dia do jogo,
né? Que você gosta de colocar depoimentos, colocar cartazes, criar esse ambiente de aprendizado para o jogo. Me fale um pouco sobre isso, qual é o propósito disso, né? Por que você acredita? Porque sabe o que é que eu acho, cara? Eu fico pensando antigamente, né? Tem muitos treinadores de outras categorias que vão, de repente, assistir o jogo de categorias menores. E ali, meu amigo, muitas vezes é um problema. Como é que esses caras veem isso, né? Tá preocupado com isso, cara? Para onde qual o movimento que você quer fazendo esse tipo de ação? É legal essa pergunta, porque eu tenho certeza que você, por me conhecer um pouquinho, sabe como eu conduzo um pouco disso também, né? Primeiro, mais uma vez, parabenizar o Pichá também, que é um grande amigo também. Enfim, parabenizar por mais uma vez você estar aproveitando de tempo e espaço, né? Então, parabéns pela sua caminhada. A pergunta é legal, né? Porque eu, ao longo do processo, eu comecei a perceber que tem uma coisa chamada medo que atrapalha muito o processo do futebol, né? Para mim, o medo ele pode ser um baseador muito importante para o desenvolvimento humano, né? Porque o medo me permite superar ele. Para mim, medo foi feito para superar, não para existir medo, né? E quando eu fui percebendo a postura de alguns profissionais em diferentes áreas, eu fui percebendo que ela tomava as decisões pautadas no medo. E o medo não é para isso. O medo é pautar para superar, né? E quando eu falo isso, as pessoas acabam criando padrões de comportamento, seja ela no treino ou no jogo, muito mais com medo daquilo que vão avaliar eles, do que realmente com a possibilidade de gerar o aprendizado. E aí, Pichel, eu vou te responder a tua pergunta quando realmente eu tenho tentado entender sobre esses 3 pilares. Quer me conhecer? Quer conhecer os meus gatilhos emocionais e entender quem sou eu perante vários momentos, inclusive de pressão, inclusive um momento de véspera de jogo, inclusive um momento de uma derrota expressiva, inclusive um momento de depois de ganhar um título, inclusive um momento de um cara dar um murro na cara do outro dentro do treino. Então, são coisas que a gente precisa vivenciar para entender quais são os gatilhos emocionais que eu vou reagir perante essa situação, entende? E quando eu tenho esse sentimento de que aquele momento vai me evoluir enquanto profissional e enquanto pessoa, eu não tenho medo desses acontecimentos. Muito pelo contrário, eu uso deles para poder desenvolver não só a mim, e aí eu vou te dizer uma outra coisa, as pessoas têm medo, né, que trabalham no futebol, em dizer que elas estão em desenvolvimento. Ela só fala que os atletas estão, né? Por quê? O sistema oprime muito ela em dizer que ela sabe tudo, né? Que ela tem que saber tudo, que ela não está em desenvolvimento, e eu me coloco sentado em dizer para vocês assim, todo dia que eu dou um passo para frente, eu sei o quanto eu não sei o que eu sei, né? Então, para mim não é nenhum medo, nem nenhum vitimismo em dizer que, para além dos atletas que estão comigo e estão em evolução, eu também estou em uma evolução constante. Então, quando eu assumo esse papel do medo em prol do desenvolvimento, eu já começo a entender todo o cenário diferente, inclusive o do treino de véspera de jogo. E aí é bem legal, porque a tua pergunta, porque eu vivenciei clubes de baixa pressão, de quase pressão nenhuma, eu vivenciei a escolinha e vivenciei o Bahia, né? Que o Bahia é um clube grande, que precisa, além de formar, ganhar. Só que quando eu começo a olhar para minha filha de 3 anos, toda vez que ela brinca comigo, ela quer ganhar. Então, eu tenho que entender que o ganhar faz parte também desse processo. Eu não posso robotizar ele e dizer que ele vai matar todo mundo. Eu vou brincar com minha filha, ela quer ganhar de mim de tudo. Ela quer ganhar até para ver quem vai dormir primeiro e quem vai acordar primeiro. Enfim. Então, o ganhar ele é intrínseco e é da criança de 2 anos, é do 5. Imagine para um menino de 15, 17, imagine para o diretor de 30, 40 anos que não se debruçou numa mesa aqui para poder discutir o ser humano na sua maior esfera. Né? Então, quando eu falo disso, o ambiente de treino que eu crio é um ambiente de desenvolvimento para todos, inclusive para quem está fora do campo, né? Essa, para mim, é um grande desafio. Então, eu preciso criar um ambiente de treino que não seja um ambiente de treino do Fernando, mas que seja do Adailton, supervisor, que seja do preparador físico, que seja do preparador de goleiro. E daquela forma, gera uma energia e uma sinergia tão grande que aquele treino está impactando todo mundo. Então, esse é um grande desafio meu. Então, quando eu falo de gerar um ambiente no treino, é de gerar um ambiente de alguma forma sistematizado, mas que gere esse desenvolvimento individual, seja ele técnico, tático, físico, psicológico. Eu confesso a vocês que eu tenho a dificuldade de separar as coisas. Mas eu preciso gerar esse ambiente. Aí, no que diz respeito ao jogo, cara, eu tenho tentado me blindar com relação a isso, porque eu sei que a sociedade e o sistema vai querer me avaliar também por isso. E eu sou um cara um pouco diferente com relação ao jogo, porque o jogo é o dia que eu estou mais... Tenha todas as ansiedades, mas eu fico com o sentimento de que eu cheguei até ali com aquilo que eu poderia chegar, sabe? E que eu vou chegar no jogo para aprender algo que eu não sabia, sabe? Então, toda vez eu vou pro jogo falando, hoje eu vou aprender coisas que eu desconheço. É que nem eu sempre uso a analogia de um grupo de jovens que escalavam a montanha e eles sempre iriam pelo mesmo caminho, né? Então, eles aprenderam a escalar essa montanha por um caminho só. E um certo dia, no meio do caminho, um amigo deles falou assim, vamos escalar para um outro lugar. E eles não conseguiram escalar a montanha, né? Deu de noite, eles estavam no meio da montanha. E aí eles teve que dormir quase no meio da montanha e conseguiu subir de manhã. Chegou lá no topo da montanha e falou bem assim, graças a Deus a gente escolheu um caminho diferente. Aí o cara falou, por quê? Porque agora a gente aprendeu uma coisa diferente e a gente aprendeu o que a gente não sabia.
Então, eu tenho um ditado assim, que eu levo muito isso para o atleta e para o meu dia a dia. Eu levo isso muito, a Dailton com certeza já ouviu, é bom que tenha alguma pessoa aqui do meu convívio que vai confirmar isso. Eu sempre falo assim para os atletas, ó, cada passo que a gente dá para frente é mentira que as coisas ficam mais fáceis. A gente tem uma ideia de dizer, você vai dar um passo para frente e vai ficar mais fácil. É mentira, porque cada passo que você dá para frente, você aprende coisas que você não sabia. Então, se eu me deparo com coisa que eu não sabia, mais difícil fica. E se mais difícil fica, gera um novo aprendizado. Então, eu preciso querer dar cada passo para frente, sabendo que eu vou ser exposto a coisas diferentes. Eu vou te dar um exemplo agora da minha carreira. Quando eu estou no 14, é um tipo de aprendizado. Quando eu dou um passo para o 15, eu gero um outro tipo de aprendizado. E que as coisas se tornam mais difíceis. Por que se torna mais difícil? Porque são seres humanos diferentes, são momentos diferentes. Mas eu não posso internalizar isso como negativo. Vai ficar mais difícil, mas por que vai ficar mais difícil? Porque eu preciso aprender coisas novas. Aí eu dou outro passo para o 17, as coisas se tornam mais difíceis ainda. Mas a dificuldade não vem para me travar, não vem para me inibir. Muito pelo contrário, eu vou usar dela para poder me desenvolver. Então, só para te dizer que todo esse processo eu tento conduzir dessa forma, seja ela do treino, do jogo, da competição, e quem me conhece sabe, né? Mas eu sei que de alguma forma eu preciso não me esconder, mas me blindar da sociedade que nos oprime. Né? E a sociedade está um pouco doente também. Rapaz, dentro de... A gente toca em alguns contextos, né? E Fernando gosta muito de abordar sobre esse direcionamento do mais do que o futebol, né? Apesar de... A gente vai falar... Eu já tinha escutado essa palestra dele, né? Numa faculdade, e muita gente ali querendo saber de futebol e ele falando de tudo que está, né, em volta do futebol. Então, eu penso assim, Fernando, eu acredito que o futebol ele pode sim ser uma ferramenta, né, para a formação de atletas com mentalidade vencedoras e com cidadãos, né? Porque o futebol não vai absorver todo mundo, mas a gente não pode ser nocivo e não pode ser cruel dentro desse processo. Né? Isso aí acontecia, isso era uma coisa velada, né? A gente tem atletas aqui que jogaram comigo na base do Esporte Clube Vitória, pessoas que tiveram uma carreira, tiveram até uma ascensão muito maior do que a minha, e sabe o quanto foi nocivo, o quanto teve a mentalidade atrofiada nos momentos que mais precisaram, porque só foram desafiados a jogar futebol e nunca foram preparados aos desafios da vida. Né? E a gente sabe que a gente afia o machado com pessoas, afia o machado nesses desafios da vida, e isso é importante. Olha só, um atleta acabou de me mandar uma mensagem aqui, Fernando, um atleta que eu faço um processo de coach, e eu achei interessante até comentar aqui com vocês. Vou ler na íntegra o que ele me disse. Boa tarde, professor. Tudo bem? Eu vi os vídeos que você me passou e eu queria tirar uma dúvida. Porque em jogos ou até mesmo nos treinos, eu quero fazer uma jogada diferente, mas às vezes não consigo executar porque tenho medo de sair errado ou do técnico falar para eu não fazer aquilo. Você tem alguma dica para eu não ter mais tanto medo assim e começar a tentar fazer as jogadas que eu gostaria de fazer? Observe que é uma dor dos garotos, né? Agora é uma dor que fica muitas vezes velada, ele não pode contar para o colega, que o cara vai rir da cara dele. Sim. Ele não pode contar para o treinador, porque o treinador muitas vezes não sabe absorver aquilo, né, como uma oportunidade para ele educar e potencializar aquilo que já existe no atleta. Então o garoto fica com aquilo ali. Então, como é que você vai cobrar potencial? Como é que você vai cobrar performance desse garoto se você não estimula? E outra coisa, se você não adota uma linguagem humanista, né? Se você não nivela, né? Não entra no nível do atleta, aquela coisa que a gente conversou aqui, né? Do cavaleiro. Desce do cavalo às vezes, amigo, e olha o garoto de frente, né? Respeita ele para que ele possa também te respeitar. Então, obrigado, Fernando, por mais um comentário sobre esse. Queria que você falasse sobre isso, né? Como você faz isso no dia a dia. E aí, galera, prepara aí quem vai ser mais uma pergunta aí para ele, tá? Porque eu deixei aqui uma lista para a galera fazer várias perguntas, mas eles só gostam de fazer a pergunta na hora. Então, então vou depois abrir para mais uma pergunta, talvez duas, mas comente sobre isso que eu te falei. Isso que você te falou é muito representativo do cenário atual, né? Quando o atleta não se sente seguro para executar determinado tipo de comportamento. É claro que tem algumas coisas que é de característica emocional do atleta, e você sabe muito bem disso, e aí a gente precisa ter a capacidade de avaliar isso e saber que isso existe, né? Porque também, senão, a gente acredita tudo isso, e eu consigo acreditar em outro viés, que é o ambiente, né?
Eu preciso gerar um ambiente propício para que o atleta possa se encontrar e se desenvolver, né? O problema é que a gente só discute o ambiente para se desenvolver, mas a gente precisa encontrar um ambiente para que o atleta possa se encontrar. E o que é se encontrar? Perceber quais são as virtudes deles, inclusive emocionais. E é muito legal perceber isso quando você se debruça e sabe que isso existe, você começa a olhar para isso. E tem uma frase do Frade assim, que ninguém tem necessidade daquilo que desconhece. Ou seja, se eu desconheço isso, eu não tenho necessidade. Mas quando eu passo a conhecer, quando eu começo a entender que existem esses fatores emocionais, mentais, técnicos, táticos, físicos, enfim, que influenciam o desenvolvimento do jogador, eu começo a olhar para isso. É muito latente isso, né? Eu vou dar um exemplo. Se você sair com um engenheiro durante uma obra e você é treinador de futebol, aí você chega na final da obra, o engenheiro fala assim, você viu aquilo? Aí você fala, não vi não. Por que você não viu? Porque você não é engenheiro, você não tem o olhar dele. Se você for passar por dentro do avião, aí o avião está em manutenção, você olha o motor do avião assim, você está com o piloto ou com o mecânico. Aí você olha ali, será que você está vendo a mesma coisa que o mecânico do avião está vendo? Não está, porque você desconhece aquilo. A mesma coisa são essas condições que a gente se encontra dentro do futebol. Tem várias coisas acontecendo durante o mesmo tempo. Então, mas só que a gente não vê, Júnior. A gente não percebe. Por que a gente não percebe? Porque a gente não conhece. Então, a partir do momento que a gente conhece e sabe que o ambiente ele é manipulador para o desenvolvimento do atleta, precisa gerar que ambiente é esse que eu gero para que o talento possa despontar e evoluir. Porque a gente já percebeu que o ambiente ele é determinante. Eu vou dar um exemplo aqui do The Voice. Quem assiste o The Voice Kids sabe. Você vê uma criança de 5 anos subir no palco para milhões de pessoas que estão assistindo ela, e ela canta parecendo um adulto. Aí você vai falar assim, é talento. Aí eu concordo, é talento. Aí tem gente que vai falar, é dom. Mas aí você olha a entrevista dela antes dela subir no palco, o pai tocava, ou a mãe tocava, ou o avô era cantor, ou seja, o ambiente moldou ela também daquela forma. Ninguém subiu no palco do The Voice, ninguém contou história assim, eu nunca cantei, meu pai nunca cantou, meu tio nunca cantou, eu nunca fiz arte, eu nunca fiz música, e eu estou cantando nesse nível. Ou seja, você percebe que o ambiente ele é manipulador do talento. Então a gente precisa entender que ambiente é esse para que eu possa criar, para que o talento possa despontar e evoluir. E dentro disso que você falou é justamente isso, a gente criar um ambiente harmonioso e humanista, a palavra que você usou é bem legal, porque cria uma relação humana, né, de pele, de calor, de emoção, enfim. E quando você gera esse ambiente, a capacidade de conseguir quem realmente é teu atleta, isso é bem legal, porque às vezes você consegue avaliar seu atleta emocional, mas é de uma forma bem superficial, porque seu ambiente ainda não é o real. Você gera um ambiente muito robotizado, você gera um ambiente muito rígido. O atleta até se mostra emocionalmente, mas não é o suficiente para a gente poder dizer quem é ele enquanto padrões comportamentais. Mas quando você gera um ambiente ainda mais harmonioso, você fala, esse é isso. Você cria um jogo, às vezes, você pensa que está lá olhando para o jogo e tira. A gente criou um jogo para gerar o caos e ver quem é o atleta no caos. Então, você cria um jogo para ver quem é o cara no meio de um momento difícil. E aí o atleta pode até estar pensando que você está olhando em termos táticos, mas se você acha que o fator emocional é importante, você está olhando para ver quem é ele no meio desse cenário. E aí, com relação ao que tu falou de tentar algo novo, é muito a ver na liberdade, né? É passar a liberdade com segurança. É o cara saber que se ele tentar e errar, o treinador não vai dar no meio dele, né? Respeitando as regras de ação. Quando ele sabe que ele pode tentar e o treinador vai chegar no vestiário e vai lascar ele no meio e vai tirar ele do jogo, ele não vai tentar, né, cara? Então, tem coisas que a gente precisa criar um ambiente para saber onde é que eu tento, por que eu tento, onde é que eu ultrapasso o limite, onde é que eu não ultrapasso, enfim. E aí criar essa questão da liberdade, né? Eu aprendi isso, não aprendi no futebol. No futebol, na verdade, quando eu errava, o treinador ele me punia, ele me criticava. Às vezes, em alguns lugares, não. Por eu ser destaque naquele time, muitas vezes culpava até o outro. Você tem que aparecer, ainda tem isso, né? Você tem que aparecer pro cara, tal. Em outros, quando eu não era, né, o destaque naquele time, geralmente eu que era punido. E isso aí levou para minha vida profissional. Eu trabalhei um tempo, né, na multinacional e eu tive um aprendizado muito grande. E lá o meu gestor ele falava o seguinte: o erro, tá? O erro, ele é uma oportunidade para que você corrija e uma possibilidade para que você aprenda. Então, nunca a gente era punido pelo erro, tá? Mas era punido pela omissão. Sabe aquele negócio de faz que vai fazer e não faz, ou não faz, sabendo que podia ter feito? Aí, muitas vezes, porque aí era uma oportunidade de você entender que o ambiente, ele vai exigir, o meio, ele exige de você atitudes, tá? E você precisa ser responsável. Então, dentro da minha função, dentro do meu setor que eu trabalhava, eu tinha responsabilidades que eu precisava assumir. E toda vez que eu não fazia o que precisava ser feito,
não pagava só eu, pagava toda a minha equipe, porque a gente acabava, né, tendo resultados ruins. Então, foi um aprendizado que eu fui aprendendo na vida e que a gente aprendendo no futebol, quantas coisas a gente pode contextualizar o futebol e a vida, né? A gente falou aqui na nossa aula de treinamento mental, de inteligência emocional aplicado ao futebol, mas eu mostrei para ele no início da nossa conversa que seria um despertar da consciência. E quando a gente desperta a consciência, é como se a gente colocasse um farol em alguns pontos que estava escuro, e quando a gente bota essa luz, a gente percebe muitas vezes uma bagunça, a desorganização. E a gente percebe também que alguns ajustes já começam a permitir novos resultados e novos posicionamentos, né? Porque a convicção, ela exige de você posicionamento. E esse posicionamento é a atitude que você leva para a vida. Então, acho que e a gente é valorizado pelas atitudes. Pessoal, mais uma pergunta aí. Quem é que vai se... Levanta a mão aí para eu decidir quem é que vai fazer a pergunta. Adailton, David vai ficar calado hoje, David? Narciso. Essa galera não é assim não, viu, Fernando? Eles gostam de perguntar. Então abalado aí com um monte de informação. Quem é que vai perguntar? Levanta a mão aí, pra gente finalizar. Posso perguntar, Wellington? Pode. Quem vai perguntar? Wellington. Júnior. Fale, Júnior. Eu queria saber como... primeiro, boa tarde, né? Prazer estar tendo essa oportunidade de aprender com você aqui. E grato por você disponibilizar e estar aqui com a gente, né? A convite do Wellington. Eu queria saber como é que ele lida, né? Emocionalmente, mentalmente, com essa questão, né? Do Marcelo Ramos. Um exemplo, o Marcelo Ramos. Marcelo Ramos está no 13, né? No 13, o cara que foi ídolo do clube, conheço o Marcelo, o cara que tem história no futebol brasileiro e tal, e está numa categoria abaixo, né? E ele está no 17, né? E aí eu queria saber como é que ele lida com tudo isso, né? Porque dentro do clube, com certeza deve ter pessoas que conhecem o Marcelo, sabe que ele foi do clube, com certeza deve surgir comentários dentro do clube, né? E se o Fernando, como é que ele lida com essa situação? Sua pergunta ela é muito legal porque me permite dizer quem eu sou, né? Não posso dizer muito do que o Marcelo é, porque com certeza na internet está tudo aí, vocês, quem realmente acompanhou o Bahia, a chance de vocês conhecerem o Marcelo é muito mais alta do que conhecer o Fernando, né? Então, a sua pergunta é muito legal pelo viés de dizer quem eu sou. E dizer quem eu sou me permite trazer 3 pilares, né? Que me permite me colocar no meu lugar. E o meu lugar não tem a ver com o Sub-17 do Bahia, não. Tem a ver com aquilo que eu realmente entendo enquanto metodologia de vida e de profissional, sabe? É claro que o 17 do Bahia é uma coisa muito grande e que eu sou muito grato ao Bahia, mas antes de ser o treinador do Bahia, eu sou o Fernando, né? E aí, 3 pilares eu vou responder a tua pergunta. Um é o autoconhecimento, eu saber quem eu sou. E quando eu sei quem eu sou, eu permito avaliar esse cenário que você acabou de falar, que ele existe, vai existir em qualquer lugar que eu for. Né? Então, eu preciso encontrar esses gatilhos emocionais para poder saber controlar eles, saber que eles existem. O segundo ponto é a convicção. Eu preciso ter a convicção do que realmente eu estou aqui para fazer, sabe? Eu preciso saber que alguém me colocou nessa condição porque eu preciso dar uma resposta perante isso e porque alguém achou que eu posso dar uma resposta perante isso. Então, quando eu tenho o autoconhecimento e me conheço enquanto gatilhos emocionais, que é respondendo um pouco da tua pergunta, quando eu tenho convicção acerca daquilo que eu posso fazer, eu encontro um propósito. E um propósito é saber o que é que eu estou aqui para fazer, por que eu estou aqui. E quando tudo isso está muito monitorado da minha parte, aí respondendo a sua pergunta, o que é que eu tenho feito, é monitorado tudo isso. O que eu sou enquanto autoconhecimento, o que eu tenho enquanto convicção e o que eu tenho enquanto propósito. A partir disso, as pessoas avaliam se isso é o suficiente ou não. Então, quem vai avaliar o sistema, quem vai avaliar são os coordenadores, quem vai avaliar são os resultados. Então, as pessoas que podem ocupar o meu espaço vêm em último plano, porque primeiro eu preciso controlar essas 3 variáveis. E quando eu controlo essas 3, mesmo que elas sejam incontroláveis em muitos momentos, eu tenho paz. E, assim, não sei se vocês lembram, eu falei sobre o medo, né? Eu não tenho medo disso. O grande problema, Júnior, que tua pergunta é muito representativa porque ela é do medo do futebol. As pessoas têm medo de perder os espaços, mas os espaços não são meus. O Sub-17 não é meu, é do Bahia.
O Sub-17 é do Esporte Clube Bahia, não é meu. O Sub-20 não é do Amadeu. O Sub-15 não é do Eduardo. O Sub-14 não é do Tatito. O Sub-13 não é do Marcelo, é do Bahia. Então, quando eu perco esse sentimento de que o espaço não é meu, eu preciso acreditar o que realmente eu tenho que fazer aqui. E eu não tenho medo de quem pode ocupar os espaços, sabe? Isso é uma questão do... Eu costumo falar direto para os atletas, né? Eu entrei hoje pelo portão do Bahia e pelo esse mesmo portão eu vou sair. Mas antes disso, eu preciso completar o que eu entendo enquanto propósito, para impactar a vida das pessoas que aqui estão. E isso eu vou fazer no Sub-14, vou fazer no Sub-11, vou fazer no Sub-9, vou fazer no Sub-17, vou fazer no Sub-20. Então, respondendo mais uma vez sua pergunta, a gente, enquanto profissional do futebol, precisa usar o medo, não ter medo do medo, sabe? Eu preciso usar o medo em prol do meu benefício. E aí, para reforçar o Marcelo, você falou de uma pessoa fantástica, né? Foi fantástico enquanto jogador. E para mim é um sentimento, sabe, de quê? De muito orgulho, cara. De muito orgulho estar ao lado do Paulo Isidoro, estar ao lado do Amadeu, estar ao lado do Takishita, estar ao lado do Marcelo Ramos, dos caras fantásticos enquanto atletas e fantásticos enquanto pessoas. Se eu ficar preocupado como eu vou lidar com isso, porque o Marcelo está no 13 e eu estou no 17, eu perco a oportunidade de aprendizado. Talvez eu não tenha em outro lugar. Mas eu te entendo a tua pergunta, porque o futebol foi conduzido durante muito tempo sobre a trairagem e sobre o medo. Então isso é muito latente do futebol, mas eu não consigo pensar o futebol dessa forma. Quando as pessoas falam bem assim, isso é coisa do futebol, eu discordo, isso não é coisa do futebol, isso são coisas das pessoas. Então, o futebol é isso mesmo, é uma trairagem, é mentira, o futebol não é assim. As pessoas que são assim. Então eu prefiro conduzir o futebol da forma que eu acredito a vida, sabe? Então esses 3 pilares aí do autoconhecimento, da convicção e do propósito que eu tenho no Bahia, isso independe da função de ser treinador do Sub-17. Fernando, mais uma pergunta rapidinho. Só Fica posso fazer, Wellington, mais uma pergunta? Vai. Em relação a... Fernando, perfeita a sua colocação, perfeita a resposta, entendeu? E você mostra ser não um treinador de garotos do Sub-17 do Bahia. Você mostra ser um treinador de pessoas, você mostra que quer deixar marcas e um legado na vida desses garotos. Muito boa. E a outra coisa é a questão do que ainda existe uma resistência, né, de alguns treinadores que estão estudando, mas que tem a parte empírica, a vivência, entendeu? E ainda existe aquela resistência de alguns, né, do treinador que jogou, que vivenciou, para aqueles que estudou futebol, entendeu? Mas que não tem a parte empírica, não vivenciou. E tem a resistência de alguns treinadores, né? Poucos, mas ainda tem. Eu ouço alguns falar assim, rapaz, tem muito estudioso da bola, mas a parte empírica, a vivência é importante, e isso aí eles não vão aprender na faculdade, na sala de aula e tal. Como é que você lida com isso? Pô, as suas 2 perguntas, elas são as mais frequentes e comuns em todo o ambiente do futebol, né? E essa não foi a primeira, nem vai ser a última pergunta que eu vou ouvir acerca disso, porque a minha cara e a minha figura representa muito a juventude, né? Mas quem me conhece sabe que talvez eu não represente a juventude de hoje, né? As pessoas lá no clube costumam dizer que eu não tenho essa idade que eu tenho, que parece que eu sou gato, né? Eu falei, não, gato eu fui quando eu nasci, né? Então, eu vou responder tua pergunta num viés do seguinte. Primeiro, sobre tempo, espaço e intensidade, né? Eu não acredito muito no tempo, viu, Júnior? Eu acredito muito mais na intensidade que a gente vive o tempo, porque hoje a gente não tem tempo para nada. O cara do 15 anos não sabe se ele estreia no Bahia com 16, com 17, com 18, com 19 ou com 20. Ele só sabe que pode acontecer uma oportunidade. Então, o que é determinante é a intensidade na oportunidade. Então, quando eu tenho intensidade na oportunidade, a chance de eu evoluir nesse sentido é muito grande. Então, a minha vida ela foi conduzida dessa forma, porque as marcas que eu trago na minha formação humana, desde perda do meu pai quando eu era muito novo, desde acontecimentos de mudanças, enfim, tudo isso me torna uma pessoa diferente. Se torna você diferente, se torna outro indivíduo diferente. Então, as marcas do humano não tornam pessoas diferentes em determinados momentos. Então, eu acredito muito na intensidade que eu vivo o tempo. E isso, para mim, é determinante. O tempo, não. Eu sei que, com o tempo, eu vou qualificando a minha intensidade. Isso é fato. Mas a intensidade ela é mais determinante. E com relação aos 2 perfis que você falou, é bem legal falar sobre isso, porque eu acho que as pessoas que contratam, elas precisam analisar que existem esses 2 perfis. E elas precisam analisar onde ela vai colocar esses 2 perfis. E, para mim, os 2 perfis, eles formam jogadores e contribuem com o futebol brasileiro, os 2. Mas antes da gente fazer isso, eu preciso convidar vocês a analisar a competência. Qual é a competência que acredita o treinador do Sub-17 do Bahia? 1, 2, 3, 4, 5. Quando eu tenho a competência, eu vou entender que perfil ela vai ajudar nesse sentido. E eu vou entender se esse perfil vai garantir a competência que é para aquele 17 do Bahia, que é diferente para o 15, que é diferente para o 14 e
o que é diferente do 12, o que é diferente do 11. Então, entender as competências que acredita determinadas funções para depois buscar o perfil. Eu vejo uma mudança muito grande assim. Eu confesso a você que eu não consigo separar esses perfis na prática. Eu sei que existe essa diferença, mas eu vou fazer vocês a fazer uma reflexão. A gente precisa analisar também a qualidade do perfil. Sabe por que eu estou dizendo isso? Porque será que eu sou o mesmo cara que foram 51 alunos que se formaram comigo na faculdade? Eu sou o mesmo de todo mundo? Não. 51 pessoas se formaram da minha turma, mas 51 pessoas diferentes, com intensidade diferente, com formações diferentes, com qualidades diferentes humanas, enfim. Isso me coloca na condição de formação acadêmica diferente. Você vai dizer que Zidane, que jogou no mais alto nível, é a mesma coisa do cara que jogou na terceira divisão? Não, eles são níveis diferentes, mesmo sendo ex-atletas. E por que eu estou fazendo vocês fazer esse convite? Fazer essa reflexão? Porque a partir de agora a gente também avalia a qualidade do ex-atleta e a qualidade do acadêmico. Entende? Porque senão fica parecendo que todo mundo está no mesmo balde e não está. Você vai colocar Zidane no mesmo balde do cara que jogou a quarta divisão do Amapá? Com todo respeito ao Amapá? Não, são níveis diferentes, mas os dois são ex-atletas. Entende? Então, a gente entender que essas diferenças de perfis também tem como ser avaliado. Então, eu vejo uma evolução muito grande nesse sentido. Eu confesso a vocês que eu tenho dificuldade em incentivo acadêmico e também não sou ex-atleta. Mas eu tenho dificuldade de incentivo acadêmico porque quando eu olho para a massa acadêmica, eu não represento ela. Entende? Se você for ouvir um cara... E o meu desejo é muito mais de ser simples, direto. Eu vou usar a palavra do Júnior quando a gente conheceu, que ele levantou e falou assim, você representa duas coisas, isso me marcou. Por isso que gera essa empatia entre eu e ele, porque depois eu fui conhecer que realmente eu era aquilo. Ele falou assim, você é inquieto e simples. Eu não sei se ele vai lembrar disso. Isso lá em 2016. Ele falou, você é inquieto e simples. Será que os acadêmicos representam inquietude e simplicidade ou representam o inverso disso? Eu conheço a maioria, 90% dos acadêmicos, que usa do conhecimento para distanciar da prática. Então, eu não me represento um acadêmico. O cara, quando usa do conhecimento para distanciar a prática, para mim, ele é um acadêmico que não serve. Então, por isso que eu convido vocês a avaliar o perfil do cara que saiu da academia e o perfil do cara que saiu do futebol, entende? E aí eu começo a encontrar parâmetros para poder avaliar. Perfeito, Fernando, perfeito. Deus continue te abençoando na sua trajetória aí. Amém, muito obrigado, João. Wellington, pode fazer uma pergunta, Wellington? Pode, David, deve. David, se apresente, David, e faça a pergunta. Meu nome é David, eu moro aqui na Inglaterra e trabalho na academia do Brighton Hove Albion, no departamento de formação de atleta. É um prazer falar com você, Fernando. Eu queria fazer uma pergunta para você, especificamente no futebol. Você falou muito de meio ambiente e planejamento. Eu queria saber se o seu grupo, se você fornece jogadores do seu grupo para o sub-20 e para o profissional. Se você fornece, qual é a sua reflexão e você se sente mentalmente quando o treinador do sub-20 ou do profissional tira 3, 4 jogadores do seu treino, do seu planejamento para ir treinar com as categorias acima? Como você se adapta e como você planeja o seu treino novamente, entendeu? Legal, muito legal a tua pergunta, David. Obrigado pela tua participação. Queria também até confessar uma coisa a vocês, né? Aproveitar a presença do David, que está num cenário diferente na Inglaterra, que um dos meus objetivos de carreira profissional é trabalhar fora, não para ficar lá, mas para voltar, né? Para aprender coisas diferentes. Então, aproveitar a tua presença e dizer também um pouco dessa minha missão aí no futebol, né? E aí, Esporte aqui está aberto. Respondendo a tua pergunta com relação a fornecer para o 20, eu posso dar um passinho atrás e falar do 15, porque eu estou no 17 e ainda não passei por esse processo de transição para o 20, né? Mas eu posso usar do 15 para poder falar que da mesma coisa seria no 17. Eu estou no Bahia há 3 anos, e desses 3 anos, eu estou os 3 anos com a mesma categoria, né? Então, eu cheguei no Bahia como auxiliar do 14, e aí trabalhei com a geração 2003 como auxiliar, e no ano seguinte eu fui treinador do Sub-14, que é a geração 04, 2004. Então eu fiz o 2004 com a Sub-14, fiz no 15 até o finalzinho do ano, e vim para 17 no final do ano passado, né? Então eu ainda não cumpri esse processo de 17 e 20. Então eu posso te falar com relação a esse processo do 14 até o 17, que vai ser mais... Eu vou ser mais direto e mais profundo, né? E uma coisa para mim está bem claro, David, é com relação aos critérios que o clube usa para poder avaliar o atleta, os critérios que a gente usa para poder desenvolver e os critérios que a gente usa para promover.
Quando isso está muito bem alinhado, e que é uma dificuldade do sistema especial do Brasil, pela diversidade de perfis, pela mudança muito grande de coordenadores, enfim, isso acaba atrapalhando um pouquinho desses critérios, né? Mas eu posso te dizer que a geração 04, nos últimos 5 anos do Bahia, ela foi a que menos saiu gente. Isso eu posso te dizer. Ela foi a que menos trocou peças. Ou seja, não é do Fernando. Nos mostra um nível de captação agressivo e positivo. Nos mostra um nível de coerência nesse processo entre captação, desenvolvimento e promoção. Captação, desenvolvimento e promoção. Muito coerente, entende? Então, eu posso te dizer que do 04 que iniciou o Sub-14, suponha que iniciaram uns 30, no 17 tem 20. Isso não é comum em nenhum clube do cenário nacional brasileiro. Ou seja, nos permite dizer que a gente segue uma linha orientadora. Não estou dizendo que a gente segue a melhor, mas a gente segue com os nossos princípios, com os nossos critérios. E que critérios são esses? Quais são os critérios dos laterais, dos volantes, do desenvolvimento lateral, enfim. Então, esse número é muito expressivo e significativo. Então, já respondendo a tua pergunta com relação a esse desenvolvimento de uma categoria para outra. E respondendo a tua segunda pergunta, com relação aos atletas que servem a categoria de cima e desfalcam a categoria de baixo, por exemplo, né? Tu fez uma pergunta mais ou menos nesse sentido, como é que eu lido com isso? Primeiro, eu preciso entender, David, em meio a esse meio muito competitivo, eu sirvo ao clube, né? E no momento que eu penso dessa forma, eu vou entender que se o lateral direito do juvenil sobe para jogar no sub-20 é uma conquista para mim também, entende? Eu sei que é difícil falar isso porque a gente vive num meio muito competitivo e que eu quero ter os melhores para poder ganhar, para me garantir no cargo, né? É muito disso, né? Então eu quero ter os melhores do 17. Mas eu vou pelo viés de ter convicção naquilo que a gente está fazendo e o propósito, né? E o propósito meu é impactar as pessoas para que eles possam servir a idade acima. E aí eu já vou te falar sobre o que eu entendo sobre talento. Para mim, talento, ele precisa despontar na idade acima, cara. Se você for ver em todas as áreas do mundo, ele é assim. O cara de 17 anos, para ele se tornar talento, ele desempenhou no 20. O cara com 20 anos já pulou e já desempenhou no 20. Se você pegar todos os craques do futebol brasileiro, passou por esse processo. Então, quando eu defendo muito isso, eu sou um dos caras que preciso ceder para o cara desempenhar na categoria acima, especial do 17. E aí, as pessoas costumam dizer assim, mas o atleta volta na perna, o atleta volta cheio de mala, o atleta atrapalha, não respeita o treino do 17. A culpa não é do atleta. A culpa são dos profissionais que não conduzem esse negócio. Sabe como é que as pessoas fazem? Trata o atleta como produto. Hoje você vai servir o sub-20. Aí o cara vai. Amanhã você vai servir o 17. Aí o cara volta. Amanhã você vai treinar com o profissional. Ninguém senta com o atleta para dizer, você vai treinar por causa disso, você vai voltar depois de amanhã. Ou seja, ninguém conduz esse processo de forma humana, respeitando o atleta enquanto ser humano. Aí quer que o atleta não volte bicudo, quer que o atleta não largue no treino da categoria abaixo. Mas a culpa não é do atleta, a culpa são das pessoas que conduzem. Então, eu costumo conduzir por essa linha. Não sei se eu respondi a tua pergunta, mas é mais ou menos isso. Não, respondeu sim, foi mais ou menos isso, sim. Muito obrigado, viu? Prazer. Valeu, David. Valeu, galera. Fernando, queria te agradecer por esse momento de aprendizado. Eu sei que você faz isso com muito entusiasmo, né? Lembro muito bem desse dia que conheci você, realmente me chamou muito a atenção, né? Porque eu não te conhecia e naquele momento eu escutei frases, né? Palavras dentro de um contexto do futebol que eu não imaginava, né? E eu quando eu percebi aquilo, eu falei, não, cara, eu preciso falar isso para ele, porque isso precisa ser um motivador, um combustível para que ele siga. Porque eu sei que em algum momento você vai ter muitas dificuldades por conta disso daí. Mas ainda assim, cara, vai ter muito crescimento, né? Porque o posicionamento, ele não exige somente que a gente só falar, né? Só pronunciar uma sala de aula. Em algum momento vai precisar ser atitude. E nesse momento vai ter pessoas que não acreditam, né, nesse processo e que, consequentemente, ela vai tentar contaminar sua mente nesse sentido. Mas eu tenho visto o quanto você tem se preparado, o quanto você tem se blindado para esses momentos que a vida vai te trazer. E eu vou testemunhar isso e também promover o que o colega colocou aqui no chat, seguinte: Fernando na CBF já. Então, isso é bom, isso é um reconhecimento e eu te agradeço, cara. Muito obrigado por fazer dessa tarde uma aula com o mestre. Júnior, eu queria falar com ele, Jean. Pode ser, Jean? Hã? Queria Quem falar é que com ele. tá falando? Eu. Rapaz, pode não. Mande escrito aí, depois eu... Porque o que acontece? Não a gente precisa entender o seguinte, que a oportunidade de treinar, entendeu, Fernando?
A oportunidade, ela dança com quem está no salão. Então, a É gente feedback. precisa, no momento, respirar e falar. Agora, fica travado, fica com medo. Como é que eu vou reagir depois com meus atletas? Então, nesse momento que deu a oportunidade, você quer perguntar, irmão? Pergunte, tá? Quer ver uma coisa? Júnior fez Não uma estava no pergunta. local adequado para poder fazer a pergunta, não, pô. Por isso que eu não fiz a pergunta, entendeu? Eu estava no hospital e não deu para fazer a pergunta. Por que você não já botou no chat aí? Já tinha colocado no chat e já estava resolvido. Vou mandar direto para Fernando. Fernando vai responder, eu vou te mandar. Olha só. Quando o Júnior faz aquela pergunta para você sobre a mentalidade do ex-jogador e fala isso aí, o que acontece? Repare que ele utiliza uma palavra seguinte. Porque as pessoas pensam assim. Porque dizem isso. E aí a gente precisa entender o seguinte. Nesse momento tem que ser maduro. Cara, eu penso assim? É eu que penso desse jeito? Se é eu que penso desse jeito, eu faço a pergunta. Se eu não penso desse jeito, eu vou me colocar como alguém eu me coloco da forma como eu me posiciono, como eu acredito. Então, essa pergunta é uma pergunta muito boa, porque gera esse debate nesse ambiente aqui, a gente responde. Mas observe, cara, que se você tiver um gestor no time, num clube, que o cara pensa diferente, Fernando tá errado, então? Não tá. Então, assim, a gente cria nesse ambiente, nesse espaço, um posicionamento. E eu venho falando sobre isso. Então, Júnior, quando você fizer uma pergunta, coloque você, a sua ideia, o seu pensamento, porque aí eu vou entender quem é você. Nesse momento de network que a gente está fazendo aqui, algumas pessoas elas se posicionam e chamam atenção. Chamam atenção através do posicionamento. Outros preferem ficar calado. Agora, a oportunidade de eu chegar e fazer uma pergunta interessante para a pessoa que está na aula, ela gera uma conexão. Mas o que eu perguntei para ele, eu já pensei, entendeu? Mas eu não penso mais, entendeu? E aí o que acontece? Por isso que eu comentei, perguntei, porque você acaba no meio que você tá, com as pessoas, às vezes que você anda, que você tem conexão, você ouvindo. Só que quando você passa a se envolver, né? Aí você percebe que as pessoas que você teve conexão, que você de repente convive, estão erradas. Não, eu estou entendendo. Olha só, o que eu estou te falando, absorva e entenda o que está por trás disso. Aqui, como a gente está em aula, eu estou aproveitando esse momento para falar com você e para que as outras pessoas também percebam. Quando você vai para um ambiente de network, tá? Um ambiente de palestra, de treinamento, de workshop, a gente chama a atenção das pessoas pelo nível das perguntas que a gente faz. Quando você não se posiciona ou faz uma pergunta polêmica, mas coloca na terceira pessoa, ou diz que as pessoas que pensam desse jeito, você não desperta a finalidade da resposta, porque você já pensa desse jeito. E você perguntou, porque para testar o cara, para saber que forma ele está pensando, não estou dizendo que foi isso. O Fernando está entendendo o que eu estou falando. Claro, Mas você, normalmente, gera uma pergunta instigante, porque aí, naquele momento, todo mundo fala assim, ó, cara, é isso mesmo, legal. Você se destacou. Então, pensem, né, que muitas vezes uma oportunidade como essa é uma oportunidade que vocês se posicionem e se destacam enquanto profissional. Beleza? Eu não estou deixando o Cabo Del perguntar. Você, quando eu estiver em Salvador, eu vou colar em você, é por isso. Não, mas aqui é porque aqui é um ambiente de educação, já fizeram isso comigo, eu estou fazendo. É para a gente aprender. Cabo Del, por quê? Porque eu preciso trabalhar Cabo Del essa questão do vitimismo. Então, ele precisa se posicionar, tá? E a oportunidade foi dada, a música tocou no salão, a garota já estava esperando alguém para convidar, veio outro e chamou. Ou você chora, ou você sai da festa, ou você cria uma outra alternativa, beleza? Fernando, esse tipo de choque ele gera aqui no nosso debate, porque a gente precisa entender que a nossa mentalidade, a gente entendeu como é que ela funciona, tá? Então, no momento que eu quero perguntar, vem muitas dúvidas na minha cabeça. Cara, vou perguntar uma pergunta que o pessoal vai achar que é idiota. Poxa, não tenho convicção daquilo que eu vou falar. Então, a gente precisa treinar nossa mente para esse tipo. E o alto impacto, né? O ambiente de alto impacto, ele vai gerando posicionamento, vai gerando comportamentos. Né? E eu falei para eles hoje, ó, traga a caneleira, porque hoje a gente vai bater por debaixo da mesa e se você não ficar ligado, sua perna vai ficar toda ferida. Então, Cabo Del, mande sua pergunta pelo chat, por favor.
E, Fernando, muito obrigado, cara. Faça as considerações finais. E a gente já chegou aqui a 1h30, né? 1h20 de palestra, de aula. E eu sou muito grato porque eu aprendi um pouco mais nessa tarde. Show de bola, show de bola. Parabéns pela condução. Antes de eu fazer minha consideração final, eu vou dar tenho certeza que vocês têm gerado isso neles e em todo mundo que está aqui, né? É que uma coisa, não se permita ter medo de ter identidade, né? E não se permita a ter medo de gerar tua identidade e ficar com medo de não ter espaço a diferentes ambientes. Por que eu estou falando isso, né? Porque quando eu exponho minha identidade, eu também estou me excluindo de determinados ambientes. Isso é fato. O futebol é muito disso. Só que as pessoas no futebol querem ter acesso a todos os ambientes e quer ser todo mundo, né? Então eu falo de tudo para agradar todo mundo, eu falo de tudo para estar em todos os ambientes, para que todo mundo perceba que eu sou tudo, e eu não sou isso, né? Porque para mim ter identidade é muito mais importante do que estar em diferentes ambientes. Então essa é a minha coisa que eu vou passar para vocês, que resume um pouco do que o Júnior falou aí sobre a pergunta do próprio Júnior, que para mim foi fantástica, porque para mim ela mais importante do que querer agradar todos os ambientes é ter identidade. Então, quando eu assumi isso, eu não me preocupo se a minha identidade vai me excluir de determinados ambientes e de determinadas pessoas. Muito pelo contrário, isso me torna melhor. Porque eu estou me posicionando enquanto identidade. Só que no futebol ninguém quer pagar o preço, né? Todo mundo quer estar em todos os ambientes. Então, todo mundo quer falar de tudo, todo mundo não quer se posicionar, enfim. Só que futebol, para mim, é pagar preço. E eu estou pagando o preço em ter a minha identidade, isso é fato. Era isso que eu queria falar. Mais uma vez, agradecer e parabenizar. Eu não posso deixar de parabenizar vocês por estar num momento como esse, né? De aprendizado, de evolução. Parabenizar o Hélio pela contribuição. Eu tenho certeza que você tem impactado na vida das pessoas e que se essas pessoas conseguirem executar metade ou um pouco daquilo que você consegue passar para eles, com certeza ela vai conseguir impactar outras pessoas, né? Me colocar à disposição de todos, né? Se Júnior puder depois compartilhar, pode compartilhar meu WhatsApp, pode compartilhar meu Instagram, meu e-mail, enfim. Júnior tem acesso a essas ferramentas. Eu me coloco à disposição de vocês para fazer uma discussão ainda mais ampla de cada tema desse, porque isso vai me tornar melhor, isso vai me mexer, né? Isso vai colocar meu corpo em movimento. Então, eu estou à disposição de vocês. Mais uma vez, muito obrigado e gratidão a todos. Maravilha. Galera, chegamos aí, né? Aula 8, amanhã vamos fazer o encerramento com muita festa, né? Entregar o certificado de vocês. Quero parabenizar todos que estiveram até aqui. Continue incentivando, né? A gente já tem a data para a próxima turma, que será no dia 3 de junho. Começamos uma nova turma de inteligência emocional, esse curso online de inteligência emocional e treino mental aplicado ao futebol. Falamos hoje sobre treinamento mental. Agora, mais uma vez, vou dizer a você, cara, isso é coisa para você colocar em prática. Colocar em prática, se posicionar, porque vocês estão tendo acesso a informações que isso daí é importantíssimo para esse momento que você está vivendo, para você fazer as decisões certas, porque depois a vida vai te apresentar alguns desafios, alguns problemas, e cabe a você entender que aquilo ali são oportunidades que vai fazer com que você cresça. Então, hoje eu largo, né, com vocês, eu agradeço a confiança de todos vocês. Mais uma vez, Fernando, muito obrigado mesmo. Eles têm percebido aqui o nível das pessoas que têm participado nossas aulas. Tem sido um confronto a tudo aquilo que a gente já sabia, mas só que eu acho que a grande oportunidade que nós estamos tendo nesse momento é a questão de desaprender aquilo que dizíamos que era a única verdade e passar a aprender novas coisas, novas maneiras, novas formas de fazer. Inclusive, falei sobre um assunto que a gente discutiu recentemente, sobre infoxicação, né? Sobre muita informação, falando sobre a mesma coisa, para que eles escolham seus mentores, escolham seus livros, escolham qual ambiente eles vão estar e que visão ele vai ter. Porque isso aí, cara, é segurança. Porque senão você começa a ficar um obeso de informação, né? E uma pessoa sem resultado. Porque o resultado ele vem da prática, né? A gente conhece isso daí e sabe que é o momento da ação, o momento que você vai ter resultado. Então, mais uma vez, obrigado a todos. Depois eu vou disponibilizar aí a aula gravada para todo mundo e aguardo o contato de vocês. Quem não se matriculou ainda na próxima turma, cole com a gente para que a gente possa fazer um movimento legal. Cabo Del e Júnior, minhas considerações. Vamos conversar daqui a pouco aí sobre nossa mentoria. E obrigado a todos. Um abraço. Valeu, rapaziada. Um abraço a todos. Valeu.